Olha só o que diz no verso 52 do capítulo 2 de Lucas: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vocês sabiam, o tema para a mensagem dessa manhã é a família sagrada. É isso mesmo que você está imaginando aí na sua cabeça, no seu coração, você está entendendo. Eu estou me referindo aqui à família de Jesus. A propósito, a família de Jesus é sagrada ou não é? O que é a palavra, o que significa a palavra sagrado ou sagrada? Santo, santa, o que é isso? Separado. A palavra santo vem do termo original, que quer dizer separado. Você é um santo, você é uma santa, você é uma santa, você é um santo. Eu sou santo. Isso não quer dizer que eu sou perfeito. Uma pessoa separada para um objetivo ou um ministério sagrado. Portanto, sua casa, sua família deve ser santa, deve ser santo, sagrado, sagrada, separado, separada por Deus para uma obra muito excelente, uma obra santa. Vocês não têm ideia, e acho que já tem lido alguns textos da Bíblia e também do Espírito da Profecia a respeito da funcionalidade da família aqui na terra. Como a família é importante, gente, porque esse mundo, por exemplo, vamos começar pelo município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro, onde nós estamos vivendo, ele é constituído por famílias. O estado do Rio de Janeiro é constituído de famílias. O Brasil, a nação brasileira, é constituída por famílias. A América do Sul é constituída por, além de países, famílias. O planeta Terra é constituído por famílias. Imagine um planeta, continentes, nações, estados, municípios e casas sem famílias. Seria um caos, né? Não existiria, não teria sentido, não teria menor sentido. E por se tratar de uma família separada por Deus, a família de Jesus, já perceberam alguns detalhes dessa linda família? Jesus, ele nasceu nessa terra antes de ser Deus encarnado. Ele era Deus pré-encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para um ser humano existir, é necessário um relacionamento íntimo, sagrado, entre macho e fêmea, correto? Para um ser humano existir nesta terra, precisa de um relacionamento sagrado entre um homem e uma mulher. Só que Jesus não nasceu assim. Diferente de todos os mortais, diferente de todos os humanos, Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Uma coisa que do lado de cá, da eternidade, nunca iremos compreender. Concorda comigo? A encarnação de Deus é um mistério. Eu já estou careca de tanto tentar entender. E quanto mais eu tento entender, mais um fio desaparece da minha cabeça. O que eu quero dizer com isso? É que por mais que estudemos a palavra, não compreenderemos o mistério de Deus se tornar homem e habitar entre nós. Mas tudo bem, ele habitou. Tudo bem, ele veio. Ele virou carne e osso.
Tudo bem que a gente entende no espírito da profecia que ele era diferente dos demais homens. Como assim? Ele era parecido. A Bíblia até diz que ele veio em semelhança de pecado, mas não cometeu um sequer. Semelhança não é igual, é parecido. Um livro profético, Mensagens Escolhidas, nós aprendemos que Jesus não poderia ser igual a mim e a você, porque se o fosse, ele não poderia ter salvo, não poderia ter resgatado, não teria cumprido a missão que veio fazer aqui na terra. Nem anjo poderia fazê-lo, somente Deus, e ele veio. Só que ele veio de uma forma miraculosa. Ele nasceu do Espírito Santo, mas uma mulher foi iluminada por Deus e usada por Deus para receber esta obra miraculosa e ali ficar dentro do seu ventre durante 9 meses. Ele se identificou com a humanidade para salvar a humanidade. Deus, Cristo Jesus, Filho, Ele sabe o que nós passamos no nosso cotidiano. Ele sabe o que é sentir fome, Ele sabe o que é sentir sede, Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é sentir indiferença, Ele sabe o que é sentir desprezo, Ele sabe porque Ele passou por isso. Só Ele poderia salvar a humanidade, e Ele o fez com maestria, com laude, com menção honrosa. Ninguém poderia ter feito o que Ele fez, mas Ele nasceu aqui nesta terra, foi afetado pelo pecado, mas não foi infectado pela transgressão. Ele, Deus Filho, veio à terra, nasceu de Maria. Olha, Maria, eu vou ter o prazer de, quando Jesus voltar, eu vou ter o prazer de conhecer essa mulher. Que mulher sensacional, que mulher extraordinária, que mulher sagrada, santa, apesar de pecadora. Como assim, pastor? Isso é uma afronta à nossa Santa Maria. Irmãos, está na Bíblia. O único ser humano que nasceu de mulher, o único que não cometeu pecado, sim, foi afetado, repito, mas não foi infectado pelo pecado, foi Jesus. Não existe outro mortal que veio à terra, que morreu, mas ressurgiu, foi assunto ao Pai. Não existe, só Jesus que não cometeu pecado. Então, logo, ele não era e não é pecador, ele é salvador. Os demais seres humanos, inclusive a Santa Maria, todos são pecadores e merecem e carecem de salvação. Eu ofendi a irmã Maria? Eu ofendi a mãe de Jesus aqui? Não preciso ofender. Por que eu vou ofender uma mulher santa? Por que eu vou ofender os outros apóstolos santos, apesar de pecadores? O nosso objetivo aqui é mostrar a verdade com amor. Mas essa mulher vai ser abraçada por mim e por você quando Jesus voltar. Vou perguntar coisas extraordinárias para ela. E essa mulher foi agraciada por Deus para, diante de tantas mulheres que existiam na sua época, uma adolescente foi chamada por Deus para ser a mãe do Salvador. Não dá para entender isso não, viu? Mas a gente crê pela fé que isso aconteceu e está escrito aqui. Muito bem, esse mesmo Jesus, antes era Deus agora é Deus encarnado, nasceu e teve uma família igual à minha, igual à sua. Ele esteve aqui na terra, ele teve um lar. Deus fez questão de colocar o seu filho para ser cuidado por uma família simples da Galileia.
ele teve um pai terrestre chamado José. Teve uma mãe terrestre chamada Maria. E logo a Bíblia diz também que ele teve irmãs e irmãos. Pastor, me vem aquela pergunta: mas como é que Jesus teve irmãs e irmãos? A Bíblia deixa isso bem claro, que uma ocasião, por exemplo, Jesus estava pregando para uma multidão e de repente os discípulos perceberam que Maria, a mãe dele, algumas irmãs e irmãos dele estavam lá fora querendo falar-lhe. Quando de repente Jesus para o sermão, do nada ali, né? Ele para o sermão, atentamente responde aos seus discípulos a interrogação, e Jesus disse, simplesmente sem afetar ninguém, sem ignorar ninguém, com amor: quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs? Quem são meus irmãos? Óbvio, Jesus não estava ignorando sua mamãe, nem suas irmãs, nem seus irmãos. Se os irmãos e irmãs eram por parte dela ou por parte do seu esposo José, isso não vem aqui. Não estou preocupado em responder isso. O que eu quero dizer é que ele teve irmãos. Só simplesmente assim. Há quem diga que José, antes de casar com Maria, era viúvo. É uma pista, né? Para aqueles que gostam de acuradamente estudar a Bíblia. Há quem diga que José era viúvo. A Bíblia não relata isso. São especulações, são estudos de alguns teólogos, alguns exegetas, né? Alguns estudiosos da Bíblia. Mas não veio o caso. Acontece que Cristo revela que tinha mãe. Tinha ou não tinha? Revela que tinha irmãos. Revela ou não? Quem são meus irmãos, minhas irmãs? Quem é minha mãe? Aí antes que o povo desse a resposta errada, ele responde a mesma pergunta que faz. Como um bom judeu, ele responde com uma pergunta, né? Mas ele responde assim, ó: minha mãe e meus irmãos, minhas irmãs, são aquelas que ouvem a minha palavra e a obedecem. Uau! Grande Cristo, grande homem, Deus totalmente, homem totalmente. Só que, como ele tinha pais terrestres, os pais de Jesus terrestres, José e Maria, receberam a educação divina para que pudessem cuidar do seu filho. Aliás, eu já falei isso e vou repetir: os filhos que nós temos não são nossos filhos, porque a Bíblia não diz assim, ó: herdeiros do Senhor são os vossos filhos. É assim que está na Bíblia? A Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos. Então, os filhos, antes de serem nossos, são herança do Senhor. O que é que isso quer dizer? Deus nos dá a responsabilidade de sermos cuidadores dos nossos filhos que são dele. Então, antes de serem nossos, eles são do Senhor. Por isso, a responsabilidade que ele nos dá como pai e como mãe excede, é muito maior do que ter um cargo político, um cargo religioso diante do povo, diante da sociedade. Ser pai e mãe é uma graça de Deus, e uma grande responsabilidade pousa sobre nós, está sob nossa liderança, sob nossa mordomia, cuidar dos nossos filhos, que não são nossos, antes são de Deus. Olha a responsabilidade de você que quer ser pai aí, ó, antes de ser pai, olha só, hein? Olha lá, onde é que você vai se meter, hein?
Já que você é pai, já que você é mãe, agora assuma a responsabilidade que Deus te concedeu. Você sabia que essa família sagrada aqui, composta por José, Maria e Jesus, claro, ele tinha outros irmãos, mas eu vou me resumir nos três aqui. Houve uma tragédia nessa família? Como assim, pastor? Numa família santa? Será que será que ocorrem coisas ruins para pessoas boas? Está na Bíblia. Jesus tinha 12 anos. Depois vocês leem o capítulo, a partir do verso 41 até 52 do capítulo 2 de Lucas. Ele tinha quantos anos, eu falei? 12 anos, e mantendo o costume da família, e como bons judeus, Jesus fez a visita pascual a Jerusalém com seus pais terrestres, José e Maria. Ele tinha quantos anos? Só que a viagem para chegar até lá, vários dias levou. Então homens, mulheres de idade, iam montados, homens idosos e mulheres de idade, iam montados em bois, em jumentos, até chegar em Jerusalém, uma vez ao ano. E os mais fortes iam até, e os jovens iam até a pé. Era uma viagem longa, e eles precisavam ser fortes, mas todo ano, o bom judeu tinha que ir a Jerusalém para celebrar a primeira e mais importante festa do primeiro semestre do calendário judaico. Qual era a primeira e mais importante festa do primeiro semestre? Páscoa. O que é a Páscoa, gente? Páscoa, Pessá, no original, passagem. Lembram do que aconteceu no Egito? Lembram? A Páscoa começou no Egito com aquelas 10 pragas, precisamente a última praga, que era a morte dos primogênitos do Egito. Começou ali. E como era a Páscoa, pastor? Como foi isso aí lá no Egito? Simplesmente foi assim, ó. Deus chegou para Moisés: reúna todos os teus filhos aí, os hebreus, e aí você vai matar um animal. Ok, esse animal representava quem? Ok, toda a casa de Israel que estava presa, aprisionada no Egito, deveria fazer isso. E ali era a primeira Páscoa, começaria ali para o povo de Israel, porque haveria uma saída, uma passagem, uma libertação, e estava prestes a acontecer tudo isso. Toda a casa dos hebreus deveria matar um animal. Era um animalzinho inocente, não tinha nada que ver com a culpa dos israelitas, com a culpa do ser humano mortal, mas eles deveriam matar um animal e comeria assado esse animal, cordeiro. Deveria matá-lo, assá-lo, comê-lo, mas juntamente com a carne assada do animal que representava Jesus, o judeu deveria comer, o hebreu deveria comer, juntamente ali com a carne, pães não fermentados e ervas amargas. O pão representa o quê? O Cordeiro de Deus também, Jesus, o pão que desceu do céu. O Cordeiro representa Cristo também, que veio, porque lá em João capítulo 1, precisamente verso 29, João Batista lá dentro do rio Jordão, ele quando contempla Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Jesus é o Cordeiro Pascal, o Pascual. Jesus também representado ali pelos pães não fermentados. E as ervas amargas representavam o que, pastor? Os 430 anos de escravidão sob o poder do ditador Faraó. Jesus foi com seus pais para Jerusalém para comemorar a primeira linda festa, que representava a morte do Cordeiro, que representava a morte de Cristo, mas a saída ou a libertação do povo de Israel, mais de 400 anos aprisionado sob o poder de Faraó. Essa viagem durou vários dias. Ao longo do caminho, os pais hebreus repetiam, pais e mães,
para aqueles filhos as maravilhas que Deus tinha feito por seu povo em épocas passadas. Na noite da sua escravidão, do último dia, Deus orientou para que eles fizessem a Páscoa, comessem o animal assado, comessem as ervas amargas, comessem os pães também. Aí o sangue não poderia ser ingerido. Até hoje é uma prática dos cristãos que acreditam na Bíblia que a gente não pode ingerir sangue de nada, de ninguém, nem de animal. Mas esse sangue que sobrava ali da morte do cordeiro, que representava Cristo, esse sangue, ele deveria ser aspergido, ou seja, ele deveria ser jogado nos umbrais das portas dos hebreus, e ali eles deveriam se reunir, as famílias, dentro de suas casas. Aí depois de aspergir esse sangue nas vergas das portas, nos umbrais das portas, com o sangue do cordeiro, eles deveriam comer então o animal e lembrar que naquela noite, que seria a última noite de escravidão, o anjo de Deus viria e destruiria aquele primeiro filho que por acaso não contemplasse o sangue nos umbrais da porta. À meia-noite aconteceu, todos os primogênitos do Egito, que em suas portas não havia o sangue, foram mortos. A Bíblia diz que até o filho do Faraó. Foi que os hebreus saíram do Egito como uma nação independente e livre. Até hoje os best-sellers, os grandes filmes nas telonas e nas telinhas, nós assistimos como Deus, de forma miraculosa, abriu o Mar Vermelho, salvando o seu povo da escravidão egípcia. Todas as cerimônias, irmãos, apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus, como já havia dito, que tira o pecado do mundo. E pela primeira vez, com 12 anos de idade, o menino Jesus foi para o templo, contemplou o templo. Aí ali ele viu os sacerdotes realizando esse solene ministério, e a vítima foi vista por ele sobre o altar do sacrifício. Pela primeira vez ele vai ao templo e ele se demora ali. Sabe que como o sangue do cordeiro morto protegera os lares de Israel 1500 anos daquele dia que Jesus se encontrava com 12 anos, também esse sangue, o sangue de Cristo, lhe salvaria. E Cristo sabia por que estava ali. Ele foi educado pela Maria, por sua mãe sagrada. Jesus conhecia muito bem o objetivo da sua vinda a esta terra, e mesmo tenro, mesmo com idade infanto, ele ali está consciente do que aconteceria com ele, quando ele observa de forma atenta o sacerdote matando o animal. Cada ato parecia estar envolvido diretamente com a sua própria vida. Ele lembra, naquele momento, ele faz uma profecia. Ele olha que futuramente, daqui a alguns aninhos, ele passaria por aquela via dolorosa, e fora dos portões da cidade amada, ele seria crucificado. Profundamente, isso impressionou Jesus quando contemplou aquelas cenas, e ele se demorou, repito, pelos pátios do templo. Quando os adoradores deixam Jerusalém, acaba então a festa da Páscoa. Quem foi que ficou para trás? Quantos anos ele tinha? José e Maria perderam Jesus de vista. Como assim, pastor? O prazer era tão grande da família de viajar com os amigos, e esse prazer absorveu a atenção de José e Maria, e eles não notaram a ausência do seu filho até o crepúsculo acontecer da tarde, até a noite cair. Foi então que eles sentiram a falta do adolescente, da criança, pensando que ele estivesse conversando com os seus amiguinhos da família. Aí o que acontece?
eles ficaram com medo. Eles lembraram de quando Cristo era criança. Quase Herodes conseguira, com êxito, matar o seu menino. Herodes o Grande mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E eles se lembraram e tiveram temor, começaram a ter medo, se lembraram do que aconteceu, aquela matança das crianças, ficaram desesperados agora e começou um a culpar o outro. Lembrem-se, eu estou mencionando pecadores. Mas na verdade os dois tinham culpa, tinham ou não tinham? Qual era a responsabilidade que Deus dera, concedera, outorgara para os pais José e Maria? Cuidem do meu filho, ensinem o meu filho, e o caminho do meu filho será esse. E Maria e José tiveram todo o cuidado para mostrar para o seu filho o que seria dele, qual fim seria dele. Algumas lições, irmãos, que nós aprendemos com esta tragédia de esquecer o filho. Quando os pais entregam os cuidados dos filhos aos avós, aos tios, etc. Eu não estou dizendo que avô, avó, familiares não devem amar, não devem cuidar. Existem circunstâncias que ocorrem ao longo da vida do ser humano, não é? Mas se eles têm pai e mãe, a responsabilidade primária é dos pais cuidarem dos filhos. Quando acontece essa terceirização de cuidado de pais para avô, avó, tios, tias, primo, prima, etc e tal, eles estão perdendo os seus filhos de vista. Como assim, pastor? Estão deixando sob os cuidados dos Herodes modernos, computador, tablet, smartphone, TV, séries, games, joguinhos, jogões. Herodes modernos, tudo à vontade, sem limite. E aí, o que é que acontece? Destruição. Quantos lares destruídos por causa desses Herodes modernos? A culpa não são dos Herodes modernos, a culpa é minha como pai, como mãe, que não a percebeu ou não percebeu o dano que é terceirizar a educação. Lembre-se que José e Maria haviam se descuidado de seu próprio trabalho. Deus lhes havia concedido grande honra, conforme a Bíblia diz para nós, e confiou-lhe seu filho. Lembre-se, Deus confiou Jesus, seu filho, para ser cuidado por seus pais terrestres. Salmo 127:3 diz que os filhos, repito, são a herança, não os herdeiros do Senhor. Por um dia inteiro a Bíblia diz que eles o perderam de vista. Jesus, amigos, não é Ele, não é Jesus que nos perde de vista, somos nós que o perdemos. Não somos nós que encontramos Jesus, Ele é quem nos encontra, porque fomos nós que nos perdemos e não Ele. Eu encontrei Jesus. Você encontrou quem? Quem é que está perdido? É Cristo ou é você? Então quem perde sou eu? Não, Jesus é que nos procura, Jesus é que nos salva. Nós não procuramos Jesus, e quando nós o procuramos, é verdade que Ele nos achou e nos procurou primeiro, porque quando nós o amamos, a verdade é que Ele nos amou primeiro. Quando nós o enxergamos, na verdade é que Ele nos enxerga e nos enxergou primeiro. Ellen White diz em Desejado de Todas as Nações o seguinte: pela negligência de um dia, José e Maria perderam o Salvador. Custou-lhe, porém, 3 dias de ansiosas buscas o tomar ou o tornar
a encontrá-lo. O mesmo existe quanto a nós, papai, mamãe, famílias sagradas do Senhor, por conversas ociosas, por maledicência ou negligência da oração, nós podemos perder um dia a presença do Salvador e talvez leve muitos longos dias de dolorosa busca o tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos e que devemos ter de volta. Irmãos, a sua família também perdeu a Jesus? Irmãos, a sua família perdeu Cristo de vista? Quando é que a gente perde Cristo de vista? Quando não existe culto familiar. Quando é que a gente perde Jesus de vista? Quando não há mais meditação na palavra de Deus em família. Quando é que a gente perde Jesus de vista? Quando a gente deixa Jesus no templo. Quando a gente deixa Jesus na igreja. Claro, Jesus está na igreja, amém? Cristo está aqui, irmãos. Ele está ouvindo a gente. Ele está do seu lado, vovó, do seu lado, vovô. Criança, Cristo está comigo. Ele está aqui me ajudando a falar o que eu devo falar. Pelo amor de Deus, meu ancião chegou à porta e me disse: pastor, na sua visão, não é, Bruno? Na sua visão, por que é que as igrejas estão pobres, tão fracas espiritualmente? Eu respondi para eles: Bruno, eu vou responder pregando hoje para você e para a igreja. Sabe por quê? As reuniões das igrejas são fracas, os cultos são mornos, nem quente nem frio, e a ponto de Deus vomitar da boca. Por que é que as reuniões das igrejas são fracas? Foi isso que eu respondi para Bruno. Porque as reuniões em casa não são boas. A igreja é o reflexo da sua casa. Quando Paulo diz em Timóteo, que o crente, pai de família, que não cuida dos irmãos, principalmente dos de sua própria casa, Paulo diz que esse crente, esse pai de família, essa mãe de família, é pior do que o ateu. E a inspiração divina, a palavra de Deus também nos adverte, nos corrige e nos ensina com amor nas seguintes frases sagradas: se você não ama a seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Em outras palavras, se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus, meu irmão. Isso aí é pura hipocrisia de boca para fora. Pastor, o senhor não dormiu direito não, pastor? Que é isso, cara? Claro que eu dormi bem. O meu dever, às vezes, é falar palavras fortes e verdadeiras. E lembrem-se, palavras agradáveis podem não ser verdadeiras. Palavras verdadeiras podem não ser agradáveis. Mas a função do profeta na Bíblia do Senhor é falar a verdade com amor. Aí eu estava lendo o Desejado de Todas as Nações, Ellen White, iluminada pelo Espírito Santo, soltou mais uma gema. Olha a gema que ela solta. Eu não estou falando de gema de ovo não, viu? Atenção aí. Ela solta mais uma, ela diz assim. O que é que ela diz mesmo? Fui brincar e esqueci, tá vendo? É porque eu não escrevi. Então tudo que é importante a gente tem que escrever. Vai, Jesus, me ajuda a lembrar. Agora ele não me lembrou não, mas ele vai me ajudar. Irmãos, Jesus. A gente até leu nessa semana na lição, isso mesmo. Quando Jesus repreendia, obrigado Jesus por lembrar. Quando Jesus repreendia as pessoas, havia lágrimas nos seus lábios. Olha que coisa linda. Você às vezes vai para repreender alguém que está errado, vai com um chicote na mão, aí olha, estragou, não resolveu nada. Porque como o ser humano que você está redarguindo, repreendendo, você pode ser até pior do que ele.
Você precisa de amor. E quando for repreender alguém, não repreenda em público, chame à parte e haja lágrimas nos seus lábios. É difícil, pastor? É porque às vezes a gente tem aquele sentimento de ser perfeccionista, né? A gente quer ser melhor do que os outros, mas é pior do que todo mundo. 3 dias foram necessários para encontrar Jesus no templo. 3 dias. Graças a Deus que José e Maria tiveram tempo e souberam onde encontrar Jesus. Igreja do Senhor, meus casais, meus lindos meninos, minhas meninas, crianças, adolescentes, velho, idoso, pelo amor de Deus. Você sabe onde encontrar Jesus? Jesus é o maior tesouro que você pode dar para os seus filhos. Não é um PlayStation 5, não é um computador de alta tecnologia, de última geração. Jesus é o melhor presente. Uma lição da escola sabatina o seu filho não tem, porque você não quer gastar do seu bolso, porque isso é gasto, isso é investimento. Mas na sua casa não falta tecnologia, no seu carro não faltam itens de segurança. Tem carro que até está falando aí. E em casa você não dá o pão do céu para a sua prole, para a sua vida familiar ser a bênção para as nações. Você sabe onde encontrar Jesus, não sabe? Sabe onde encontrar Jesus? Saiam hoje daqui. Mas um conselho do seu querido pastor: saiam daqui, mas não saiam sem Jesus. Vão para suas casas, mas não deixem Jesus aqui na igreja de Lucas. Saiam para os seus lares, mas não percam Jesus de vista. Levem-no para suas casas, levem Cristo para a sua oficina, levem para a sua universidade, levem para o jogo de bola, a brincadeira, a recreação, mas pelo amor de Deus, não deixem Jesus nesse endereço aqui. Não deixem em Joaquim, Rodrigues 110. Leve Jesus para casa, mas se você quiser deixar, você vai, mas ele fica aqui. Ele está aqui conosco, mas ele não quer somente se resumir, ele é onipresente a esta casa, neste endereço, neste CNPJ. Ele quer ir com você para esses lugares que ele mais deseja que você vá com ele. Não deixem Jesus aqui. Assim como o sangue do cordeiro morto protegera os lares de Israel, assim lhe salvaria o sangue de Cristo. Deus quer proteger a sua casa. Quantos essa manhã querem levar Jesus para a sua casa? Amém. Vão, mas não se esqueçam de Jesus. Não sejam negligentes, porque isso pode custar a vida eterna. Qual é a visão que ele tem lá de cima, quando ele olha para baixo e vê sua família, e vê sua casa, e vê sua vida? Enquanto você ouve essa linda música, na verdade é outro sermão que eu vou fazer, só que cantado. Presta atenção. Ele deseja que você casa, você família, se arrependa dos seus pecados. Ame seu esposo, ame sua esposa, ame seus filhos, mas não se esqueçam de lembrar de Jesus. Não se esqueçam de Cristo e não percam de vista. De meu trono posso ver quantos saem sem orar, quantos oram sem pensar em suas palavras. De meu trono posso ver muitos lares sem amor, muitos corações feridos, indiferença.
De meu trono já ouvi mentiras ditas com emoção, falsos pedidos de perdão. De meu trono já chorei por ver que muitos hoje ignoram o poder de minhas mãos. Meu prazer está em ver meu povo se arrepender e pedir que lhe transforme o coração. Meu prazer está em ouvir meu povo me pedir: dá-me poder, Senhor, eu preciso de ti. De meu trono posso ver muitas guerras por poder, muita gente a sofrer, vítima do medo. De meu trono posso ver o homem destruir tudo aquilo que criei com tanto zelo. De meu trono já ouvi blasfêmias ditas para mim, hipocrisia sem fim. De meu trono já chorei por ver que muitos hoje amam mais as minhas leis do que a mim. Meu prazer está em ver meu povo se arrepender e pedir que lhe transforme o coração. Meu prazer está em ouvir meu povo me pedir: dá-me poder, Senhor, eu preciso de ti. Até quando o meu povo vai ignorar as palavras que deixei como herança? Se meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Fiel, fiel, transforme o coração. Meu prazer está em ouvir meu povo me pedir: eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Dá-me poder, Senhor. Eu preciso de ti. Meu prazer está em ouvir meu povo me pedir: eu preciso de ti, Senhor. Quantos lares querem desesperadamente orar assim: Senhor, o meu lar, que ele seja um pedaço do céu aqui na terra. Desesperadamente eu preciso que o Senhor cuide do meu lar, da minha casa. Quantos querem dizer isso? Então confirma comigo em pé, você que está aqui no presencial e você que está me assistindo, me ouvindo pelas redes sociais.
Onde você estiver, se puder, feche seus olhos e entregue sua casa a Cristo e nunca perca de vista o Senhor Jesus. Senhor, aqui está a tua casa, casa de oração. Aqui estão as famílias que representam a tua igreja na face da terra, tanto real, tanto no virtual, no presencial, as tuas famílias que enchem o estado, as cidades, o planeta, são sagradas, assim como a família de Jesus. Podem ocorrer algumas tragédias nessa casa, Senhor, mas nada pode nos tirar da presença de Jeová. Que a tua igreja não perca Jesus de vista. Nós vamos para casa, Senhor, depois da oração, mas não queremos te deixar aqui, resumidamente nesta igreja, e só encontrar-te uma única vez por semana, porque tem membros que só vêm à igreja no sábado, e deixam Jesus uma semana toda na igreja, e fica sem Jesus a semana toda lá fora, no colégio, nas casas, nas oficinas, nos trabalhos. Não queremos deixar-te aqui. Vem conosco, Senhor. Já se faz tarde, estamos no limiar da eternidade, estamos na última hora, na 1/10 hora deste planeta, estamos quase à meia-noite, Senhor, e Deus está para chegar, o Senhor Cristo está vindo sobre nuvens dos céus. Eu te peço, como sacerdote da minha casa, como líder espiritual desta igreja, tenha misericórdia dos nossos lares e salva-nos, Jesus. Há famílias aqui despedaçadas, e o Senhor é especialista em famílias despedaçadas. O pecado, Senhor, fez pedaços dessas famílias. Em o nome de Jesus, junta esses pedaços e faz-nos uma família sagrada, em nome de Jesus. Amém.